Uma correnteza violenta levando embora não apenas um homem, mas um amor mal resolvido, uma culpa impossível de apagar e um destino que muda completamente a história de todos os personagens. O capítulo de hoje está simplesmente devastador. Tem duelo, vingança, despedidas emocionantes, promessa de amor eterno e uma morte que deixa qualquer um sem chão. E olha, o último capítulo dessa primeira fase da novela Além do Tempo é daqueles que marcam para sempre. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente vive cada capítulo intensamente. E agora, se prepara, porque o clima começa pesado do início ao fim. O capítulo começa em meio ao caos, provocado pela descoberta da verdade sobre Bernardo. Mesmo em meio à tensão, Felipe e Lívia tentam encontrar alguns segundos de paz, um nos braços do outro. O casarão ainda carrega o cheiro de fumaça. O clima é de destruição, mas os dois parecem esquecer o mundo ao redor quando se olham. Felipe segura o rosto de Lívia com delicadeza, emocionado, como se ainda não acreditasse que finalmente podem viver esse amor sem mentiras. Lívia, com os olhos marejados, tenta sorrir, mas o peso da situação é enorme. Ela sabe que Vitória jamais vai perdoar tudo o que aconteceu. Mesmo assim, Felipe insiste que o amor deles precisa sobreviver acima do ódio da condessa. O silêncio entre os dois é interrompido apenas pelo som distante dos empregados, correndo pelo casarão. Felipe, então, abraça Lívia com força e diz que nunca sentiu algo tão intenso por ninguém. E é aqui que a novela entrega uma das cenas mais românticas do capítulo. Lívia confessa que sente como se já amasse Felipe, antes mesmo de conhecê-lo. Os dois trocam olhares profundos daqueles que parecem carregar vidas inteiras. Só que enquanto esse amor cresce, em outro canto da história, o desespero toma conta de Vitória Castellini. A condessa simplesmente perde o controle ao descobrir que Emília levou Bernardo embora. O quarto escuro, as cortinas fechadas e o silêncio sufocante deixam a cena ainda mais pesada. Vitória grita, chora e acusa todos de traição. Ela olha para Felipe com uma mistura de dor e revolta, dizendo que o criou como um filho e que, mesmo assim, ele escolheu ficar ao lado das pessoas que esconderam Bernardo dela durante todos aqueles anos. Lívia tenta explicar que ninguém queria machucar Vitória, mas a condessa não consegue ouvir razão. A mágoa acumulada durante décadas explode de uma vez só. Com a voz tremendo, ela afirma que perdeu tudo: o homem que ama, a confiança nas pessoas e até a vontade de continuar vivendo. O clima fica ainda mais doloroso quando Vitória manda todos saírem do quarto porque quer morrer sozinha. E, sinceramente, é impossível não sentir o peso dessa cena. Enquanto isso, Melissa continua afundando cada vez mais na própria obsessão. Hospedada numa pensão simples e completamente revoltada com a vida, ela descarrega toda a sua raiva em Lívia. O quarto apertado, o calor sufocante e o barulho irritante vindo do corredor parecem aumentar ainda mais sua fúria. A vilã não aceita ver Felipe feliz ao lado da rival. A mãe de Melissa tenta fazê-la enxergar que tanto ódio só vai destruir sua vida, mas Melissa já passou do limite da razão. Ela fala sobre vingança com um brilho assustador nos olhos. Diz que não se importa com consequências, nem nessa vida e nem em qualquer outra. Tudo o que ela quer é acabar com a felicidade de Lívia.
e ao mesmo tempo em que Melissa alimenta esse desejo sombrio. Outra história emocionante acontece paralelamente. Raul toma uma decisão extremamente dolorosa. Depois da briga violenta com Pedro, ele percebe que permanecer ali pode terminar numa tragédia ainda maior. A noite está silenciosa e Gema sente que algo terrível está prestes a acontecer quando Raul pede para conversar com ela. Com o rosto abatido, ele revela que vai embora com o filho. Gema imediatamente se desespera. A voz dela falha, os olhos enchem de lágrimas e ela implora para que Raul mude de ideia. Só que ele está decidido. Raul admite que quase matou Pedro durante a briga e teme perder completamente o controle numa próxima vez. A cena dos dois é uma mistura cruel de amor e impotência. Gema segura as mãos dele como se tentasse impedir que aquele momento chegasse. Raul então diz algo que parte o coração dela. Afirma que prefere ir embora do que fazer a mulher que ama chorar sobre seu cadáver ou sobre o corpo do próprio filho. E é impossível não se emocionar quando os dois se abraçam pela última vez. Ao mesmo tempo, as crianças também vivem uma despedida cheia de inocência e tristeza. Chico e Alex conversam sobre a separação sem entender completamente o peso daquele adeus. Mesmo tentando parecer fortes, os dois estão claramente abalados. Então, eles fazem um pacto emocionante. Prometem que, quando crescerem, vão se reencontrar novamente, como verdadeiros irmãos. A cena é simples, mas extremamente tocante, porque no meio de tantas tragédias, a amizade pura das crianças traz um raro momento de esperança. Só que a novela ainda prepara algo muito mais pesado. Melissa percebe que Pedro continua destruído emocionalmente por causa de Lívia. E é justamente aí que a vilã encontra a oportunidade perfeita para manipular o rapaz. Ela começa a jogar veneno lentamente em sua mente, dizendo que Lívia escolheu Felipe, que os dois estarão felizes enquanto ele continuará sozinho e humilhado. Pedro tenta resistir, mas cada palavra de Melissa funciona como uma ferida sendo aberta novamente. E, no fundo, ela sabe exatamente o que está fazendo. O clima fica ainda mais sombrio quando Pedro finalmente perde o controle. Consumido pela dor, pela rejeição e pelas provocações de Melissa, ele deixa que o ódio fale mais alto. E é aqui que tudo começa a caminhar para uma tragédia inevitável. Enquanto isso, Lívia e Felipe tentam viver alguns momentos de felicidade longe de toda aquela confusão. Os dois caminham próximos ao rio, num cenário lindo, cercado pela natureza e pelo som suave da água corrente. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia parece verdadeiramente em paz. Ela fala sobre o futuro, sobre a vontade de construir uma família, sobre os filhos que gostaria de ter ao lado de Felipe. Felipe escuta tudo sorrindo, completamente apaixonado. Ele observa Lívia com aquele olhar intenso de quem finalmente encontrou o sentido da própria vida. O vento balança os cabelos dela, e por alguns instantes parece que nada ruim pode acontecer. Só que a ironia do destino é cruel, porque é exatamente nesse momento de felicidade que Pedro aparece. O rosto dele está tomado pela raiva. Os olhos vermelhos, a respiração pesada e a voz trêmula deixam claro que algo muito grave está prestes a acontecer. Lívia imediatamente percebe o perigo e tenta acalmar a situação, mas Pedro já não consegue pensar racionalmente. Ele desafia Felipe para um duelo.
quer resolver tudo ali mesmo, cara a cara, como se estivesse tentando provar alguma coisa para si próprio. Felipe, mais maduro, tenta evitar o confronto. Diz que Pedro não sabe o que está fazendo, mas isso só piora a revolta do rapaz. Pedro interpreta a calma de Felipe como desprezo e Melissa, mesmo distante, praticamente já plantou toda aquela tragédia. O clima vira uma bomba prestes a explodir. Lívia implora para que os dois parem. A voz dela ecoa desesperada perto do rio, enquanto o vento forte aumenta ainda mais a sensação de perigo. Pedro avança tomado pela emoção, completamente fora de si. E então acontece o impensável. No meio da confusão, Lívia perde o equilíbrio e cai na água. A cena é desesperadora. A correnteza está extremamente forte. O vestido de Lívia pesa no corpo enquanto ela tenta emergir. Felipe grita o nome dela em completo desespero e corre imediatamente para tentar salvá-la. Só que Pedro chega primeiro. E aqui, a novela entrega um dos momentos mais trágicos e emocionantes de toda a história. Pedro mergulha sem pensar duas vezes. Mesmo destruído emocionalmente, mesmo consumido pela dor. O amor que ele sente por Lívia fala mais alto naquele instante. O rapaz luta contra a correnteza violentíssima para alcançar a mulher que ama. Felipe também tenta ajudar, mas tudo acontece rápido demais. A água bate com força nas pedras, o barulho do rio cobre os gritos e o desespero toma conta da cena inteira. Lívia tenta segurar Pedro, mas ele já está sem forças. Ainda assim, faz de tudo para salvá-la. Quando finalmente conseguem tirar Lívia da água, Pedro desaparece na correnteza e o silêncio que vem depois é devastador. Lívia cai ajoelhada, tremendo, completamente em choque. Felipe também entra em desespero ao perceber o que acabou de acontecer. Os dois gritam por Pedro, mas não há resposta. Apenas o som cruel da água seguindo seu curso. Depois de alguns instantes angustiantes, Pedro é encontrado gravemente ferido. O rapaz mal consegue respirar. O rosto está pálido, os olhos quase sem força, mas ainda existe algo que ele precisa dizer. Lívia se aproxima chorando desesperadamente. Ela segura as mãos dele enquanto tenta pedir perdão por tudo. E então Pedro olha para ela pela última vez. Com dificuldade, interrompendo a própria respiração, ele faz uma das declarações mais dolorosas do capítulo. Pedro admite que nunca deixou de amar Lívia. A emoção dessa cena é absurda, porque naquele momento desaparecem as brigas, o orgulho, o ódio e até os erros cometidos ao longo da história. Resta apenas um homem destruído pela própria dor, confessando um amor que nunca conseguiu esquecer. Lívia chora sem conseguir conter o desespero. Felipe observa tudo em silêncio, profundamente abalado. Até ele percebe que Pedro, apesar de todos os erros, era apenas alguém consumido por um amor impossível. E então chega o instante mais triste. Pedro perde as forças lentamente, o olhar vai ficando vazio, a respiração enfraquece, e em meio às lágrimas de Lívia, ele morre. O clima da novela muda completamente depois dessa cena. A sensação é de vazio absoluto, como se todos os personagens percebessem que, dali em diante, nada mais será igual. E para deixar tudo ainda mais impactante, o capítulo termina fazendo a passagem para a fase atual da novela. O tempo avança, os cenários mudam, os personagens seguem outros caminhos, mas as marcas daquele amor e daquela tragédia
continuam vivas. É um final forte, emocionante e cheio de significado. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Pedro merecia um final diferente? Ou o destino dele já estava traçado desde o começo? Comentem aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo completamente inesquecível. E claro, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E aproveita também para clicar no próximo vídeo que já está aparecendo na tela, porque tem muito mais emoção vindo por aí.